Olá a todos, bem-vindos para essa reflexão interna sobre as artes para a vida. Hoje nós temos essas reflexões interiores com a Deborah Castle, de Halifax, Canadá, mas hoje por acaso ela está na Índia, em Pune. Então, diferentes vibrações que ela está a trazer para nós, que vai ajudar nessa reflexão interior sobre a arte de viver. Vou dar uma breve apresentação da irmã Debbie, que é também conhecida amorosamente como Debbie. Tem papéis na vida como educadora, amiga, professora, e também a nível dos seus familiares, estudantes, a nível de trabalho, onde ela contribui com esse amor, com essa partilha de sabedoria, já de 4 décadas de trabalho, e mesmo a nível de educação de adultos, até no estrangeiro também. É professora e estudante da Brahma Kumaris, Raja Yoga, e ela não olha para trás a nível que a meditação alcance muitas pessoas, muitas almas, para trazer relevância com relação também às visões e o propósito que ela tem por todas. Ela é uma corajosa e inspiradora para nós, mas sem atrasarmos mais, vamos dar as boas-vindas para ela e vamos escutá-la então. Mas antes, a irmã Cláudia vai dar as boas-vindas oficiais. Obrigada. Om Shanti, Debbie. Om Shanti. Essas flores são do Canadá, vermelhas e brancas, das cores da bandeira do Canadá. Eu sei que você gosta muito da Índia, está em Pune, mas hoje vamos olhar para ver você falar sobre essa arte importante de se tornar um líder. Então, muito obrigado por estar conosco, mesmo pela diferença horária. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. E a nível de partilhas, podem ser feitas pelo público através do bate-papo. É ótimo ter essa opção, não sabia. Ok, obrigado, equipa, por esta série de Artes para a Vida. É maravilhoso como tudo está organizado, com todos os tradutores, todas as semanas. E sim, estava em Mount Abu, no Rajastão, no retiro de Peace of Mind, com a irmã Judy. E nós as duas estávamos a viajar ontem. E eu cheguei em algum lugar primeiro, que foi Pune. Estou muito feliz de estar aqui convosco. E eu penso que é uma arte manter essa contribuição semanal para nós a nível da aprendizagem dessas artes. Então, muito obrigado. E a semana passada, o Mike George preencheu-nos plenamente com informações muito boas sobre todas as formas de pensar sobre a arte, de liderar. Há tantas coisas, e ele criou um número de informações. Eu estive a rever outra vez a palestra e escolhi alguns pontos em particular para nos guiar nesta tarde, ou desta manhã, ou nesta noite, para várias atividades que ajudam a nível das duas coisas, experienciar como liderança a nível de um seguidor, por assim dizer, ou também como um líder. Ele trouxe essas duas ideias, portanto, esses dois grupos de ideias, pode ser na família, na comunidade,
em organizações. Então, existe essa oportunidade para líderes naturais surgirem, e Mike notou isso, que esse aspecto de liderança, que necessita muita atenção, são coisas naturais que nós fazemos, qualidades e virtudes naturais que temos, que verdadeiramente traz um líder para as pessoas. Você pode não ser um líder formal, mas na verdade, porque você tem essas especialidades, nos certos momentos, você é aquele que vai liderar e as pessoas vão dizer: Uau, ele fez isso, ela fez aquilo. Isso verdadeiramente nos ajudou que o trabalho ficasse feito. Então vamos explorar esses cenários diferentes nessa tarde. E ele também disse, paralelo com a forma de pensar, a liderança desenvolve-se, ou seja, é difícil de traduzir isso, mas como um desenvolvimento pessoal, aquilo que nos conduz a ser consciente de quais são as forças que nós temos e as que nós temos que desenvolver com grupos para que os trabalhos sejam executados ou feitos. Então, o propósito de hoje, eu vou abrir agora o PowerPoint. Estou a tentar encontrar o meu botão de partilhar, não estou a encontrá-lo. Acho que encontrei agora. Então, estão a ver no o ecrã? Ok? Muito bem. Obrigado. Então, nesta Artes para a Vida, nesta série, nós vamos falar sobre as artes que nós estamos a trabalhar. A ideia é tentar encontrar as nossas formas de, por cada uma dessas artes, aprender através delas, como ser melhor em cada uma delas. Então, explorar as práticas sutis que faz com que essa arte seja vivida. Então, o nosso foco será na consciência e nessas reflexões interiores vamos cada vez mais profundo para trazer algumas realizações. Então, algo que você pode trazer na próxima semana e na semana a seguir a essa. E você então vai ver as artes lá. Então, a atenção de hoje é para refletir nas experiências de liderança, nomeando-as em qualquer grupo que você esteja, alguém que possa surgir como líder, formalmente ou não. Mas nós queremos é considerar as qualidades e valores nessas experiências que refinam, ou que refina, sim, que refinam essa arte de liderar. Então, o que é que está verdadeiramente dentro dessas experiências é importante para o que é que seja importante para essas pessoas trazerem e contribuírem, por assim dizer, com essas ideias a um projeto. Eu mencionei, o Mike Jorge mencionou isso sobre o desenvolvimento da liderança, e um livro que eu e a Judy colocou é que a arte da liderança tem a ver com criar uma atmosfera onde as melhores qualidades de todos venham ao de cima, que surjam. E isso é onde é puxar as oportunidades para nós refletirmos durante a sessão de hoje. Então, vamos começar então. A primeira atividade que vamos fazer é pensar em três coisas que foram ditas nessa palestra e que eu quero ser capaz de refletir nelas no dia de hoje.
e que são. Ele falou ser um líder consciente e eu associei isso, ser a pessoa no lugar certo, no momento certo, no horário certo, para que o trabalho corra muito bem. E também falou sobre as mudanças do pensar para o fazer, para dar o poder da liderança. Portanto, é um alto poder que é um ingrediente muito importante, porque frequentemente nós dizemos que nós mudamos e ajudamos aqueles que estão ao nosso redor a mudar. Então, prestar atenção a esse autodesenvolvimento em qualquer equipa, na verdade, em pensar o que está acontecendo dentro de mim que pode ajudar no processo e também dar o respeito a nível de criar a confiança para criar uma atmosfera mais forte nessas situações onde nós podemos fazer com que essa energia do grupo fique mais abrangente. E também, como estive no retiro de Peace of Mind, ou Paz na Mente, ou seja, há muitas partilhas a nível das equipas e das pessoas que surgem que mantém que faz com que essas experiências sejam cada vez mais ricas. Portanto, essa liderança é como aquilo que eu percebi é como se passasse por todos. Portanto, isso foi feito, por exemplo, com grupos de 3 famílias, de 3 pessoas, seja no trabalho, na família, ou na sua comunidade, ou em qualquer organização de negócios. E sempre é bom nessas sessões ter papel e caneta, porque quando tudo termina de forma perfeita, isso apenas aconteceu magicamente ou por magia. Então tente pensar agora, ou se não foi assim dessa maneira. Quando o projeto ficou completo, de uma forma muito bela, ou funcional, se preferirem, onde todos sabiam qual era o propósito, onde todos tinham um papel, ninguém estava sentado a olhar para os outros, portanto, todos estavam comprometidos, onde havia uma grande cooperação, e a tarefa foi realizada no tempo que foi programado, e não houve pedido de adiar ou pedir mais nenhum tipo de recurso para concluir a tarefa. Então, quando você pensa em todos esses aspectos, quais foram as qualidades principais que você lembra-se de estar presente nessa experiência? Quais são as qualidades principais, ou qual a qualidade principal até, que você se lembra de estar presente? Ok? E a seguir, quando eu penso sobre essas coisas, posso pensar dos sentimentos que podem ter sido de sobrecarga, por assim dizer, ou seja, que pode ter acontecido. Então, primeiro, qual foi a qualidade presente do grupo? E quando eu penso no retiro de Peace of Mind, há um sentido de alegria em todos. E nós eram pessoas do mundo inteiro, que estávamos a experienciar essa arte para a vida. Então, essa alegria que dominou. E depois pensar qual é o líder natural. Você pode pensar o que é que nos conduz, o que é que faz com que tenhamos grandes experiências a nível da liderança.
e como ele ou ela apoiou o grupo. O que é que eles estão a fazer? O que fez que ajudasse o grupo para ser que o trabalho ficasse feito. Porque às vezes é como se fosse magia que se sente, como se fosse uma qualidade natural de liderança que surge à superfície. E eu sei que todos têm esse tipo de experiência em algum momento, quer recentemente, mas prestar atenção também hoje, quando passamos por todas essas reflexões, algumas qualidades importantes e virtudes também são utilizadas conscientemente pelos líderes. E também pode ser as suas próprias qualidades que estamos a falar, ou seja, de vocês próprios. Então, pontos importantes de referência. Numa situação de trabalho, por exemplo, ou de família, quando alguém ou alguma qualidade de alguém surgiu para fazer com que todos ficassem juntos e a tarefa ficasse concluída no momento certo, no momento certo, no prazo certo, com todas as qualidades necessárias. E a seguir, o Mike ajudou-me muito a entender, eu espero que vocês também, que há diferenças entre as mudanças de controlar ou forçar para dar poder ao grupo. Então, a consciência de um líder natural é um pouco diferente do que um gerente ou alguém que está apenas focado nas coisas, fazer com que as coisas fiquem feitas, apenas está a apontar os dedos para que as coisas sejam feitas no momento certos. Portanto, nós temos que refinar essa atitude de um líder natural. Portanto, ele nomeou isso 10 mudanças. Mas hoje à noite vamos falar sobre 4. Hoje, quer dizer. E criar aquilo que eu chamo de brasão. É como se fosse um brasão, uma busca, por assim dizer. Eu gostaria que vocês fizessem um desenho, talvez grande, dessa busca, ou desse brasão, e a seguir divida-o em 4. Mais ou menos como está aqui nessa imagem, não é? Tem um escudo dividido em 4. Você pode escrever as palavras em vez de desenhar, mas, por exemplo, passar por aqui. Criar esse brasão do que significa uma liderança natural, que flui para si, para si. Portanto, no primeiro quarto, em cima, do lado esquerdo, gostaria que vocês pensassem qual é o valor que é mais importante, que ajuda as pessoas a saber qual é a visão mais importante. Eu gostaria que vocês pensassem, que colocassem o nome de uma virtude ou qualidade e a seguir desenhassem alguma imagem que representaria isso. Ou seja, o que ajuda as pessoas a saberem, tipo, qual é a visão. Então, tem que pensar nessa virtude ou valor e a seguir
faça um símbolo. Pode ser um símbolo da natureza, um objeto, uma ferramenta. Qual seria o seu símbolo? E depois por baixo, ou seja, no lado esquerdo inferior, pensem sobre quais são os valores, ou qual é o valor que demonstra o cuidado pelas pessoas para que o trabalho seja executado. Ou enquanto o trabalho está a ser executado. Por exemplo, pode ser amor e respeito, e você, por exemplo, desenhar um coração. Portanto, uma, uma atitude importante que você deveria ter ou manter numa situação de grupo para um líder que fosse, seja um fator importante para um líder com relação a todos. E a seguir, nessa tarefa, ou seja, no lado direito em cima, qual é a virtude ou a tarefa que possa ajudar ou fazer com que essa tarefa ou projeto seja executado, para que o projeto ou trabalho seja feito. Vocês podem colocar o que quiser, por exemplo, imagina, como comunicação, podem desenhar olhos, o nariz, a boca, o rosto. O que é que seria para si? Um valor ou uma qualidade que seria mais importante para que o trabalho fosse executado, ou que ele ficasse feito, como preferirem. E a seguir, no canto inferior direito, acontece, são obstáculos, conflitos, quando estão um grupo de pessoas juntas, portanto, quais são as virtudes ou qualidades que ajudam a resolver os conflitos quando eles vêm, quando esse conflito surge? Que você sente que seja verdadeiramente que ajuda a resolver esse conflito ou obstáculo que surja no caminho. Não sempre, mas às vezes, por exemplo, estar silêncio durante alguns minutos para que as pessoas pensem em grupo e alguma imagem que possa representar esse virtude ou valor que você sabe que ajuda a resolver conflitos ou os obstáculos que possam parecer impossíveis. Gostaria tanto de ver esses brasões que vocês fizeram, mas a coisa mais importante é para quando você olha para todas as coisas que você fez, o que é que sugere assim sobre uma atitude natural na liderança? E você pode pensar e escrever isso como se fosse escrito numa faixa embaixo, igual como está aqui na imagem. É como se fosse um modelo que colocássemos nesse brasão, que fala sobre tudo isso junto. Então, qual seria esse modelo para si, enquanto uma atitude que possa lembrar a si das virtudes e valores que são os mais importantes para um desenvolvimento natural de um líder, ou de ter um trabalho feito, um projeto executado ou concluído. Eu poderia dizer, permaneça num processo. Isso seria um lembrete para mim, ou seja, lembrar, por exemplo, de não desistir, não se afastar quando surgir um conflito,
quando as pessoas estão, tipo, a confrontar-se uma com a outra, não é? Portanto, aquilo que nos ajuda a ser um líder consciente, a avançar e também dar poder aos outros nas situações, ao invés de ficar absorvido no conflito de personalidades, mas o ideal é estar acima disso. Eu adorava ver esses brasões, mas talvez numa próxima oportunidade possam partilhar. Agora, a partir desse modelo, o Mike também sugeriu que a primeira coisa que nós temos que fazer em qualquer tarefa de equipa é prestar atenção ao nosso próprio autodesenvolvimento. E, quando estava a pensar para a sessão de hoje, ele também partilhou muitas qualidades. Num determinado momento, ele referiu-se ao processo de dar poder numa equipa ou num grupo, seja falou sobre respeito, sobre confiança, comprometimento, sinceridade, confiança, integridade, compaixão, competências, consistência, clareza naquilo que tem que ser trazido. Portanto, isso é muito importante para uma abordagem consciente de um líder, ou seja, as qualidades de um líder. Eu sei que vocês terão outras que possam aparecer nas suas mentes e que apareceu nos seus brasões, mas eu gostaria que vocês tivessem agora um momentinho para refletir em si mesmo e na ideia desse autodesenvolvimento e aquilo que vocês, qual é aquela que vocês têm e aquela que vocês deveriam fazer surgir para o melhor de si próprio. Ou seja, algo quanto eu e a Judy colocamos no livro, nós sentíamos quando, a nível da equipa, as pessoas têm tantos talentos e especialidades, estamos muito focados na tarefa e perdemos as oportunidades de co-criarmos juntos. Então, é isso que eu queria que vocês olharem para isso, ou seja, ver o melhor de si próprio e dos outros quando estão comprometidos numa atividade coletiva, ou numa atividade de equipa, ou de família. Então, uma pequena visualização nesse momento talvez ajude. Então, a visualização, ou seja, sentem-se, escutem algumas frases que eu vou dizer e aquilo que encaixa-se consigo. Em termos de qualidades que você já tem e outras que você possa desenvolver e refinar para o seu melhor potencial, por assim dizer, para o seu melhor. Então, encaixe-se na sua cadeira, onde você estiver, seja costas direitas, pés no chão, respire algumas vezes profundamente, inspire e expire, e sinta os braços e pernas e o rosto a relaxarem. Eu gostava de que vocês imaginassem que você, a alma, está a flutuar acima do seu corpo. Você está acima do seu eu atual e olhe para baixo para o seu corpo. O corpo que faz com que as coisas sejam feitas. E veja o seu corpo a trabalhar de inúmeras maneiras, esforçadamente, com pessoas, e fazer com que as coisas sejam feitas da forma correta. E veja-se você a sorrir para si própria. Esse sentimento de alegria e contentamento dentro de si própria. E que você
ou seja, que o seu melhor está a ser utilizado pelo grupo. E você começa a reparar uma qualidade da alma. E você permita que essa qualidade surja e todo o seu ser sente-se bem com ela. Quando você permite que essa qualidade surja. E qual é essa qualidade que você está a ver em si própria, em si mesma? O que é que você vê que está a acontecer com o grupo? Conforme você está a interagir com o grupo. Você repara que eles mostram cooperação e as suas especialidades únicas começam a vir à superfície. E conforme você está a flutuar na cena acima de si mesma, como é que os membros do grupo estão a interagir um com o outro? Ou seja, nada se põe no meio do caminho. Então, qual é a qualidade que traz o melhor também nos outros? E que você está a utilizar, que está a surgir em si própria, ou em si mesma. E a seguir, porque você está a flutuar acima da cena, você repara que você se afasta, mas o grupo continua a funcionar de forma perfeita, todos interagir bem uns com os outros e a tarefa está a ser feita. Então, quais são as qualidades que eles estão a manter para que isso faça com que o melhor de cada um surja? O que é que está a acontecer? Ok. Respirem outra vez profundamente. Eu gostava que vocês agora regressassem então à sessão. E quando vocês regressarem, queria que vocês escrevessem as três qualidades que vocês viram em si mesmas, nos outros e também na equipa. Que todos parecem ter a mesma qualidade. Elas ficaram ativadas nessa situação. Eu estou em pensar nessas três qualidades. Elas estão ligadas a atitudes. Quando você é um líder e quando você é um membro do grupo, algo é necessário e você tem que trazer também essas qualidades. Isso permite que os outros também tragam as suas qualidades. Então, ou seja, as qualidades de cada um. Esta é uma árvore. Perguntas. Eu coloquei essa árvore das qualidades para que vocês possam ter ou precisar de pensamentos adicionais, mas as qualidades que trazem o melhor de si mesma. Quais são as qualidades da alma que traz o melhor dos outros? E o que é e quais são os valores que ajudam a servi-los, a servir, ou seja, com que eles se sirvam uns aos outros, por assim dizer. Então eu gostava que vocês criassem três afirmações para vocês próprios, baseados naquelas que vocês escolheram, para o seu próprio desenvolvimento. Então você poderia dizer, colocar a primeira
Qualidade no eu sou. Qual é a qualidade que você mencionou? Eu sou cooperativo. Eu sou amoroso. Eu sou claro. Então escolha uma para si. Ou seja, eu sou e essa afirmação. E a seguir, a qualidade que você tem, no sentido de algo que você entende e agarra isso como uma qualidade. Portanto, é como se você tivesse as sementes dessa qualidade em si. E que você sabe que pode ajudar em qualquer situação onde seja necessário um líder. E a última afirmação é: eu apoio qualquer qualidade, por exemplo, colocar harmonia. Eu, eu suporto qualquer momento que tenho feito algo que contribua com a cooperação no grupo. Então, apoio dou esse suporte de harmonia, por assim dizer. E nós temos visto como as afirmações são importantes nas vidas das pessoas. Portanto, temos que largar os pensamentos negativos, de focar nas negatividades e obstáculos, e, na verdade, dar poder a nós próprios, como o Mike surgiu, com essas qualidades, valores e virtudes. E falar conosco mesmo todos os dias. Primeira coisa de manhã, várias vezes ao longo do dia, e talvez tenha um minuto de silêncio entre cada reunião, e você entra nessas afirmações para que isso mude a natureza daquilo que vai acontecer a seguir essa afirmação. E para todos nós, somos encorajados a verificarmos-nos à noite para ter um momento para meditar com relação àquilo que aconteceu ao dia e tudo aquilo que nós carregamos a nível das afirmações e sabemos aquilo que aconteceu. Então, damos os melhores, somos os melhores que pudermos para ativar essas qualidades e há outras que nós gostaríamos de ter feito melhor ou coisa assim do gênero. E aí, quando começamos a criar puras intenções para que eu quero aprender como estar ou como ser melhor se uma situação parecida voltar a surgir. Então, espero que vocês tenham as três afirmações e ter essa também capacidade de colocar alguma coisa no bate-papo. Vamos ver se algumas afirmações que vocês podem ver que ou pensar que deem poder para si próprio. Leveza, benevolência, positividade, paciência, empatia, criatividade, sucesso e felicidade. Todas elas são muito boas. E essa noção de suportar através das partilhas, empatia, apreciação, apreciar as pessoas, ou seja, aceitação, a qualidade, tranquilidade, honestidade, perdão, leveza, ser vitorioso, experiências e suportes dos sêniores, aceitar como todos são minha responsabilidade, cooperação. Então, muitos exemplos perfeitos daquilo que dá poder a um leadership, de um líder, perdão. Portanto, a atitude que nós carregamos, o entendimento, a verdade, tranquilidade, compaixão outra vez. Obrigada.
Então, um minutinho de silêncio para talvez assimilar ou talvez até alterar qualquer coisa que vocês estavam à procura e agora surgiu essa resposta para si. Portanto, podem alterar algum aspecto, por assim dizer. Então, aproveitar esse minuto de silêncio. Como eu disse quando nós começamos, trabalhamos nesse sentido nas nossas sessões para retirar algo que possamos desenvolver. E eu tenho a certeza que essas afirmações vão ser como escadas durante essa semana. Então, com essas afirmações, eu gostaria que vocês pensassem quando e como vocês podem construir isso no seu dia, para que essa natureza de poder seja a de um líder consciente natural, ou seja, um líder natural, que isso torne-se a sua natureza. Então, eu convido vocês a escolherem uma e criar um plano para utilizar em situações particulares ao longo da semana e depois repararem naquilo que vai acontecer. O que foi que aconteceu comigo quando eu coloquei essa afirmação, quando estava numa reunião ou numa equipa, a clarificar alguma coisa, talvez algo na família que seja planeado, no momento de estarem juntos, qualquer coisa assim de gênero. Portanto, trazer as nossas afirmações como uma opção, por assim dizer. Então, escolha uma que seria a sua para que vocês observassem como irá decorrer durante a semana. E no final do dia, verifique como as coisas correram, o que é que eu poderia ter feito de forma diferente. Então, agora, um minuto apenas e escrevam um bocadinho de um plano para vocês próprios e utilizarem essas afirmações como uma forma para desenvolvimento. Portanto, mudanças a nível da liderança, numa atitude e uma capacidade de liderança. Então, vamos parar aqui. Eu gostaria que vocês pensassem, estamos a falar em equipa, mas as mudanças que todos podem ter, mas essa jornada de liderança, mesmo que você agora não seja um líder formal, todos têm as suas oportunidades num grupo para fazerem surgir a liderança, ou seja, as qualidades de liderança para que consigamos pôr o melhor de nós e dos outros. Portanto, é uma jornada de afirmações durante essa semana e depois fazer essa verificação. Portanto, bons votos para esse trabalho. E agora vou regressar aqui para a equipa. Talvez possamos ter algumas perguntas. Ainda temos um bocadinho de tempo, talvez, para perguntas e respostas. Obrigado, irmã Debbie. As afirmações são um método muito amoroso, uma grande ideia, e você deu-nos tempo suficiente para construir essas afirmações, refiná-las e agora sim poder fazer o trabalho prático. Alguém quer colocar alguma pergunta para a irmã Deb? Podem escrever no bate-papo. E também partilharem alguma afirmação, por exemplo.
Talvez então podemos avançar um bocadinho. Vamos ver como vai acontecer também no próximo workshop. Talvez surjam mais perguntas. Mas acho que aqui surgiu agora uma pergunta. Pergunta: eu penso que eu tenho uma capacidade. Como é que eu posso fazer com que os outros reconheçam-na? Maravilhoso! Eu penso que uma das coisas que acontece, especialmente nas situações organizacionais, é que ficamos tão focados na tarefa que nós perdemos a oportunidade de ver o que é que as pessoas estão a fazer e colocar para fora. Você pode estar numa situação, num grupo de pessoas que tem uma qualidade de liderança e que não está a ser reconhecida, e você sente que você tem algo que pode contribuir para que o trabalho fique feito. E uma das coisas que eu acho interessantes é manter o ego, porque às vezes pode isso ser visto como o ego que está a fazer com que eu diga isso. Portanto, é tomar a oportunidade num reuniões para dizer: eu gostava de falar algo que está a acontecer comigo. E ao fazer isso, você também pensa como um membro de grupo ou como líder. E eu gostava de partilhar algo, e eu gostava que também que os outros partilhassem. Não seriam pontos de vista, mas partilharem as suas forças interiores, talvez. Então, algo que pode não ser formalmente feito em equipa, mas que pode ser feito é abrir-se a isso de uma forma gentil. Por exemplo, um líder formal não necessariamente olha para o que está a ser desenvolvido pelas pessoas, porque eles estão, imagina, tem um contrato numa tarefa especial, então ver as coisas como oportunidade para trazer as pessoas juntas e uma conversa com todos juntos, não apenas si. Eu também gostava de ouvir que os outros dissessem. Então, mudar a nível para uma abordagem de equipa, uma abordagem de coletiva, para que o trabalho seja feito, por assim dizer. Sim, dar esse passo e avançar para trazer isso a nível de uma dinâmica. Sim, não há perguntas nesse momento? Então, penso que podemos avançar com a meditação. Vou convidar então a irmã Cláudia para os votos de agradecimentos. Foi muito bom, Deb, ver você falar, especialmente no brasão. Foi um ponto muito interessante poder ver as nossas especialidades e qualidades. E depois, a partir daí, poder fazer também as afirmações. Sim, a afirmação é algo muito importante para nós. Então, é muito bom ter esse brasão. Não um brasão que eu pensava que era de família, mas não, pode ser o nosso próprio. Então, muito obrigado pela sua partilha. Apreciei bastante. Foi muito bom para todos nós. Muito obrigado pelo seu tempo, estando a viajar. Portanto, aproveite e vemo-nos em breve. E também obrigado pelo tempo que você está conosco. Apreciamos bastante. Obrigado. Obrigado pelo convite, Cláudia. Então, é muito maravilhoso aquilo que você trouxe e essas reflexões que você trouxe. Então, muito obrigado, Debbie. Também convidar os outros. Ok, muito obrigado.
E, na verdade, eu vivo impune nesse momento e até pensei que podíamos encontrar juntos. Então, vamos continuar com os anúncios. Conforme avançando, estamos a fazer isso em profundidade, portanto, revisões, depois formato de workshop, como fazemos, que vai ser no próximo sábado. Lembrar que costuma ser sempre ao sábado, mas hoje muitos compromissos tinham que ser ajustados, por isso que houve essa mudança de momento entre o Reino Unido e, portanto, mudou-se os relógios e tivemos também a ajustar o relógio com relação à Índia. Então vai ser a partir de agora. Eu não estou a perceber bem, mas eu penso que vai ser o mesmo horário de Portugal, às 3 da tarde, mas, por exemplo, no Brasil será meio-dia. Portanto, sábado que vem. Não, mudou o horário. Ok, mudou mesmo. Portanto, em Portugal está às 4h30. Portanto, penso que será 1h30 do Brasil, se não tiver em erro. Vai ser no dia 15 de novembro. Peraí. 4h30 da manhã, desculpa. Mudança de 12 horas. Ou seja, vai ser domingo, às 4h30 da manhã de Portugal e a 1h30 do Brasil. Portanto, já para o Brasil vai ser mais difícil acompanhar no direto. Portanto, nós também vamos partilhando conforme o costume. E aqueles que estão a vir pela primeira vez e querem fazer parte e receber informações, mas aí vai ser em inglês, através do WhatsApp, podem partilhar para a irmã Nu. É melhor enviar direto o contato para ela, ou se preferirem para todos, como vocês quiserem, mas o ideal seria só para a Nu. Depois o calendário. Vocês podem ver aqui no mapa. Depois aqui estão os sites, os canais do YouTube, onde tudo está gravado. E partilhem também os comentários, estudo, para a série Valores para a Vida, Valores não, Artes para a Vida, perdão, através desses e-mails que estão aí. E antes de irmos para a meditação, peço a todos que abram as câmeras para que possamos ter uma imagem memorial com a irmã Deb. Portanto, é uma imagem que talvez nunca mais possamos ter outra vez, portanto. Então, quem quiser abrir a câmera para sair na fotografia, já sabem. Ok. Ok, muito obrigada. Então, vamos continuar com a meditação com a irmã Deb. Muito obrigada. Maravilhoso. Muito obrigado a todos. Então, ter o trabalho feito. Depois temos o trabalho, o workshop vai ser fabuloso. Então, a forma de fazer isso em 4 partes, muito interessante. Portanto, ok. Então, para essa meditação final, eu gostaria que vocês sentassem confortavelmente e, como sempre, inspirem e acalmem a mente, inspirem e expirem e relaxem o rosto, os músculos do rosto. Voltem a inspirar, relaxem o corpo, relaxem os ombros e esteja assim tranquilo.
e veja-se a trabalhar num projeto com outros. Sorriam. Sorria para si mesma. Sorria. E as coisas continuam, sabendo que você e todos os outros na equipa têm algo especial para adicionar, para fazer com que o trabalho seja feito de forma correta, no momento certo. Você é aquele que está certo. Você é aquele é um líder natural, que dá poder aos outros. Não apenas uma única vez, mas todos os momentos. E as coisas ficam feitas quando você está por perto. As suas vibrações traz o melhor dos outros. E essa sua nova prática que você traz essa equipa, as suas afirmações, diga para si mesmo agora: para ajudar a aumentar a cooperação e a harmonia no grupo. Sinta-se alinhado nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus sentimentos, nas suas ações, e tudo avança para dar poder a si e aos outros. Esteja presente para todos e envie-lhes vibrações de respeito, confiança e de cooperação a todos. Seja grata pela contribuição de cada um para aquilo que está a acontecer. Diga obrigado a partir do coração, sem palavras. Deixe que a sua gratidão dê poder ao grupo. Om Shanti. Muito obrigado, irmã Debbie. Obrigado, obrigado a todos. Encontramos em breve. Obrigado, obrigado, obrigado. Encontramos para a semana.